Olá, meus amigos da Maratona da Fé, tudo bem com vocês? Queridos, eu quero deixar mais um vídeo hoje com vocês na nossa maratona e quero, antes de compartilhar o que eu tenho para compartilhar com você, gostaria de agradecer poderosamente a Deus pela sua vida, por cada um de vocês que tem assistido aos vídeos e tem ouvido o áudio que a gente tem mandado. Eu sou grato a Deus de todo o coração pela sua vida. É através da sua vida que eu sou motivado a continuar pregando o Evangelho, fazendo aquilo que nós estamos fazendo, gravando os vídeos. Isso é algo que me dá muito prazer, muita alegria, poder estar criando esse material, criando esse tempo que nós temos para compartilhar de fé, compartilhar de atitudes, de comportamento de fé. E eu quero compartilhar com você hoje sobre algo que tem destruído, na verdade, muita gente por todo o globo terrestre, na verdade, não só na nossa cidade, no nosso estado, mas no nosso país, no globo terrestre, em todas as nações. É algo chamado medo. O medo é algo que nos paralisa, é algo que nos destrói. O medo é algo que tira você do teu foco e ele desvia você do sucesso para o fracasso. E eu quero conversar com você hoje baseado num texto da Palavra de Deus, que está no livro de Jó. Livro de Jó, o capítulo 1, o versículo 1. Na versão da minha Bíblia diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus e que se desviava do mal. Olha só, quantas qualidades que Deus coloca na vida de um homem. Deus diz que ele era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. Olha que coisa interessante. Por que eu escolhi esse texto? Para que nós pudéssemos conversar, compartilhar do medo. Pastor, mas você quer compartilhar do medo conosco? Não, eu quero compartilhar do que o medo faz na vida de um homem cristão, na vida de um homem, de uma mulher que conhece a Deus. Olha só, que nós estamos falando não é de qualquer homem, nós estamos falando de Jó, um homem que tem um livro escrito na Bíblia por causa da sua atitude, do seu comportamento e da vida que ele levava com Deus. Olha que já começa a Bíblia já começa no primeiro capítulo do livro dele, dizendo o seguinte: havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, e era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Então pensa que ele tinha uma vida plena, uma vida exemplar. Porém, olha o que diz o versículo 3, o capítulo 3, o versículo 25. Essa é a parte mais importante, eu acredito, de toda a escritura do livro. Jó, capítulo 3, o versículo 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Aquilo que eu temo me sobreveio, e aquilo que eu receio me aconteceu. Querido, eu quero conversar com você nesse momento. E eu quero dizer para você que nós precisamos, como homens de Deus, como mulheres de Deus, nos posicionar e, além de nos posicionar, de colocar a nossa mente para trabalhar a nosso favor. Nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nós alimentamos no nosso dia a dia. A nossa mente é a coisa mais extraordinária criada por Deus. Nós somos a melhor criação de Deus, nós somos a coisa mais magnífica que Deus criou. Nós somos a melhor criação de Deus e Ele criou algo na nossa vida chamado mente. A nossa mente, nós temos aqui dentro da cabeça, do crânio, nós temos aqui o cérebro. O cérebro é algo extraordinário, é como se fosse um computador, ele é como se fosse um HD, ele pode ser configurado de acordo com aquilo que nós pensamos e programamos. Mas existe algo aqui dentro também chamado mente,
que é aonde nós criamos os pensamentos, aonde vêm os pensamentos. E aí eu quero compartilhar com você de uma coisa. Quando você começa a pensar muito naquilo que você não gosta, quando você começa a pensar muito naquilo que você tem medo, naquilo que você tem receio, automaticamente você está criando imagens na tua mente, você está criando pensamentos e você está alimentando a tua mente constantemente com esses pensamentos. E o que acontece? Se não trazermos à realidade aquilo que estamos idealizando e pensando. Como assim, pastor? Como assim trazer à realidade? Querido, o que é a fé? Se não a nossa imaginação. Eu sonho. O que é um sonho? Se não uma criação de uma imagem na cabeça daquilo que não temos na nossa mão. Então imagine você que o meu sonho, os meus projetos, tudo que eu crio na minha mente, eu crio através da imaginação. Inclusive os maus pensamentos, inclusive os meus medos. Entenda uma coisa, nós estamos falando aqui de um homem que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Jó. E olha só o que aconteceu. Depois do capítulo 3, no versículo 25, ele diz o seguinte, que ele tinha medo e que o medo que ele tinha caiu sobre ele. Ele tinha receios e os receios que ele tinha sobreveio. Então, querido, entenda que muitas vezes na minha vida, na sua vida, nós vamos ficar alimentando a nossa mente, o nosso espírito, a nossa consciência com aquilo que não é natural, com aquilo que não é bom, aquilo que não é agradável, aquilo que é medo, traz pavor, traz tormenta, mas nós estamos tão conectados nisso que nós vamos continuar colocando isso na nossa mente. E o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos trazer isso à existência, nós vamos trazer isso para a nossa vida, porque nós estamos alimentando isso. Então eu quero dizer para você, cuidado com aquilo que você coloca na tua mente, cuidado com aquilo que você tem alimentado a tua mente, o teu subconsciente, a tua alma, o teu espírito, o teu coração, os teus sentimentos. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que fazemos todos os dias, porque os pensamentos que nós criamos, os pensamentos que nós alimentamos, esses pensamentos são criados na nossa mente, nós vamos alimentando até chegar a um ponto que nós trazemos ele à realidade. Pastor, o que é isso? O que o senhor está dizendo? Estou dizendo que a fé é criar uma imagem na cabeça, acreditar naquilo e ficar pensando constantemente que eu sou capaz de ter aquilo. Isso é fé. Mas entenda que a fé também pode ser usada de uma forma negativa. Como assim ser usado de uma forma negativa? Você começa a criar ideias na cabeça de algo que vai acontecer de ruim, algo que você não quer, e você cria essa imagem na cabeça, você fica imaginando como será a tua vida se isso acontecer, como vai ser a destruição da sua família quando isso acontecer, como vai ser terrível se isso acontecer na tua empresa, nos teus negócios, no teu lar, a tua saúde, se você for pego por esse vírus, o que vai acontecer com você? Isso é medo, mas é um medo criado, é um medo que não aconteceu ainda, é algo que não aconteceu na tua vida, e ninguém diz que pode acontecer, mas você está alimentando, e quanto mais você alimenta daquilo que você não quer, você vai criar uma imagem, você vai entrar dentro dessa imagem, e você vai começar a viver essa imagem, e você vai viver de uma forma tão intensa, como se você já tivesse acontecendo aquilo, e cuidado, pasmem você vai trazer a realidade. Você vai trazer a realidade aquilo que você está tanto pensando, tanto idealizando, tanto positivo como negativo. Entenda que o teu cérebro, a tua mente, não sabe o que é real do que é imaginação. E quando você traz uma imaginação daquilo que não é real, mas você cria essa imaginação e alimenta, vai chegar uma hora que você vai colher o fruto daquilo que você está plantando. Não, mas eu não sabia disso. Mas fez. Você pode não acreditar no que eu estou falando, mas isso é possível acontecer na sua vida. Porque pessoas têm vivido uma vida muito difícil, porque o passado dela foi um passado terrível. E isso criou imagens, isso criou medo, isso criou
crenças negativas, crenças limitantes, que você não pode, que você não tem direito e que você não é merecedor. Nós vemos isso na Escritura. Nós vemos um homem de Deus que a Bíblia, Deus diz que ele era reto, ele era íntegro, ele era temente a Deus e ele desviava do mal. Porém, ele tinha alguns medos dentro da tua mente e dentro do coração. Ele tinha medo que os filhos pudessem desonrar a Deus, que os filhos pudessem ser castigados. Ele tinha medo que ele fizesse alguma coisa de errado e Deus o castigasse. Ele tinha medo de perder as coisas se ele fizesse algo de errado. Ele tinha medo que os filhos padecessem por fazer algo de errado. Então a Bíblia diz que quando os filhos às vezes faziam festa, um aniversário, alguma coisa, alguma comemoração, quando terminava tudo, ele ia na casa do filho e fazia um sacrifício e pedia perdão. Mas era algo tão intenso, mas o que estava na mente dele não era um Deus, não era simplesmente servir e adorar a Deus, mas era o medo de que Deus pudesse se zangar com ele. Era o medo de que Deus pudesse permitir algo ruim na vida dele. E então, um belo dia, a Bíblia relata que Satanás vai à região celestiais. E Satanás então chega diante de Deus. E Deus então fala o seguinte: Satanás, da onde que você vem? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Então Deus pergunta para ele: observaste na terra meu servo Jó? Então Satanás fala: sim, como tenho observado? Não só tenho observado, como tenho visto que ele tem prosperado, ele está sendo muito bem, ele está, tudo que ele faz dá certo. Tudo que ele faz você prospera, você põe a mão, se abençoa. Deixa eu tocar nele, deixa eu cuidar dele do meu jeito, deixa eu tocar na saúde, deixa eu tocar na família, deixa eu tocar nos bens, para você ver se ele não vai negar você. E então Deus, conhecedor de todas as coisas, conhecendo o coração do homem, a mente do homem, porque a nossa mente está conectada com Deus, o nosso coração está conectado com Deus, a nossa alma está conectada com Deus. E naquele momento, Deus vê uma oportunidade de usar Satanás para tratar o medo de Jó. E o que ele faz? Ele permite, a Bíblia diz que Deus permite Satanás tocar em Jó. Só não na sua vida. E então Satanás sai a trabalhar e a destruir, a virar de ponta cabeça a vida de Jó. Satanás toca nos filhos, os filhos morrem. Satanás toca nos bens, nos negócios, perde o gado, o rebanho. E Satanás, por último, toca na saúde. E Jó é acometido de lepra e está todo leproso, em cima de algumas cinzas, de algumas brasas ali, e se raspando com um caco de telhas. Olha aonde chegou um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, mas tinha medo. O medo lhe causou a destruição. Mas entenda que a destruição, que a tempestade, o vendaval, toda a circunstância que está prendendo você às vezes, não é para a tua destruição. É para o teu crescimento, para o seu amadurecimento e para você aprender que você precisa lidar com o medo. Você precisa vencer o medo e não alimentar a tua alma, o teu espírito, a tua mente com medo. Alimente com coisas boas, com coisas eternas, com coisas que vão transbordar na tua vida e na vida de pessoas. Então, naquele momento,
Jó entende que não vale nada servir a Deus 100%. Não vale nada servir a Deus se não for 100%. Ele estava fazendo tudo, porém, por medo. Tudo que Jó fazia por medo. Mas agora ele aprende que Deus estava cuidando dele. A pergunta que eu quero fazer para você hoje, você que está assistindo esse vídeo, faz sentido para você o que eu estou falando? Você acredita que viver uma vida com medo não vai te levar a lugar nenhum? Qual é a graça? Qual é o prazer? Qual é a alegria de você viver a tua vida com medo do amanhã? Com medo do que pode te acontecer? Entenda, querido, se você entregou a tua vida para Jesus, se você sabe que Ele é teu Pai e que você é filho dele, se você sabe que você é filho do Deus vivo, um Deus todo-poderoso, você sabe que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, você sabe que Jesus disse que no mundo você teria aflição, mas que tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e você também pode vencer. Nós podemos vencer. Faz sentido para você que viver uma vida de medo, uma vida de angústia, não tem motivos? Qual é o prazer e a alegria que nós temos de estar em Deus, mas não estarmos em paz? Que alegria é essa, viver uma vida com medo? Medo de algo que nós nem sabemos se vai acontecer. Os maiores medos que a população tem, pode ser que ela nunca vai sofrer. Mas é tanto medo, e alimentando, que chega uma hora que você vai colher o fruto desse medo. É fato que nós colhemos tudo aquilo que plantamos. E aonde que nós plantamos? Aqui, na nossa mente. Plantamos através de atitudes, de comportamentos e de experiências. Eu convido você a raciocinar um pouco no texto que lemos da palavra de Deus, na vida de Jó. E quero dizer para você, não vale a pena viver uma vida com medo.